Boa tarde, me chamo Jefferson Alves da Costa. Estou aqui para apresentar o seguinte trabalho: o papel da CEASA no processo de produção do espaço urbano na cidade de Tianguá, Ceará. O trabalho é composto por mim, Jefferson Alves, e a professora doutora Virgínia Celi Cavalcante de Holanda, professora do curso de Geografia da UVA. A primeiro momento, eu trago o que significa esse trabalho, né? Basicamente, esse trabalho tem como por objetivo fazer uma análise das centrais de abastecimentos, que no caso são as CEASAs, e com foco na CEASA de Tianguá, no Ceará, noroeste do estado. Essa cidade fica a cerca de 310 quilômetros da capital, que no caso Fortaleza. Bom, a pesquisa ela foi desenvolvida a partir da implementação da CEASA. A gente vai tentar entender como se deu esse processo por volta dos anos 70 e como essa materialidade contribuiu para o dinamismo econômico da cidade. Bom, nesse slide eu trago um mapa de localização, como vocês podem ver. A localização da CEASA, vocês percebem que ela está bem inserida no centro urbano da cidade e na periferia, por assim dizer. E sobre a CEASA, a gente pode entender que ela se localiza às margens da rodovia federal BR-222, uma rodovia que corta os estados do Maranhão, Piauí e Ceará. E também ela foi instalada em 1º de julho de 1977. E esse equipamento possui 5,11 hectares de área. Para a gente trabalhar sobre a CEASA e entender seu processo de cornubação, nem cornubação, seu processo de dinamismo no meio, a gente precisou estudar alguns autores, que no caso foi Miranda 2015, Lima 2015 e Andrusset et al. 2005. Bom, eu trago aqui uma citação de Miranda quando ele diz que para entender o caráter misto é necessário que o capital seja público ou privado. Ou seja, para a gente entender como é que funciona a CEASA, seu processo e seu dinamismo, a gente precisa entender que a CEASA ela provém de capital misto, ou seja, ela tem a participação do Estado e a participação da iniciativa privada. Sendo que, na maioria das vezes, a iniciativa privada é muito pouco em comparação ao Estado. Às vezes o Estado supera a própria iniciativa privada. Bom, a pesquisa ela foi dividida em 3 etapas, né? E também é uma pesquisa de caráter exploratório, onde a gente tentou buscar entender esse processo que envolve o crescimento da CEASA, seus reflexos na cidade e, sobretudo, na conformação do bairro. Como foi que aquele bairro surgiu ao redor daquele equipamento? A primeira etapa, só um minuto. A primeira etapa, ela se diz a pesquisa bibliográfica com enfoque em autores da geografia urbana. A gente tentou trazer esses autores para compreender o processo de crescimento da CEASA e do seu bairro. A segunda etapa, ela constitui pela pesquisa de campo com o objetivo da verificação de dados adjunto com o diário de bordo. E a terceira e última etapa da pesquisa é uma discussão sobre os dados coletados e a produção de tabelas e gráficos, além da cartografia, é claro. Os resultados que a gente pode compreender, por assim dizer, que no primeiro momento na pesquisa a gente conseguiu algumas fotos e a sua localização da CEASA. Ou seja, vocês percebem nessa fotografia 2 que é uma CEASA que não tem uma estrutura física decente como a gente vê hoje em dia. E na figura 3 vocês percebem que ao redor da CEASA não tem casa, não tem residência, não tem nenhum tipo de equipamento, nenhum tipo de moradia. Ou seja, a gente pode entender e compreender que a partir da CEASA foi que surgiu esse bairro. Ou seja, a gente percebe que durante os anos as pessoas se instalaram ali por ter uma CEASA e por ser mais fácil de se locomover. E também por conta da rodovia do BR-222. Nesses gráficos eu trago, nessas tabelas, corrigindo, eu trago a oferta de produtos. O primeiro registro que conta nas tabelas oficial da CEASA é a de 1984, que traz um total de 15 milhões de toneladas de produção de hortigranjeiros, e chegando ao ano de 1999 com 41 milhões de toneladas. Ou seja, a gente percebe que a cada ano foi crescendo de forma exponencial. E que às vezes algum ano simplesmente tinha uma redução maior, outros não, enfim. Vocês percebem que a partir do ano de 2002, chegando ao ano de 2014, foi o maior avanço da CEASA, por assim dizer. Ou seja, ela teve seu maior pique, ela teve sua maior produção. E também citando 2016, que de todos foi o maior número. 2014 foi o maior número de produção de hortigranjeiros. Mas poderia ser maior? Sim, poderia, mas não é maior por conta de vários problemas. O primeiro, por ser um equipamento de capital misto, ou seja, fica impedido da iniciativa pública, por assim dizer. O Estado
alterar ou modificar e tudo mais. E a iniciativa privada não tem recursos suficientes para poder a construção de um novo SEASA. Pode até ter, mas a gente está falando no sentido de interior do estado, no Ceará. Bom, eu trago aqui para vocês duas figuras, que no caso é o portão da SEASA, como vocês podem fazer aquela comparação com a figura 2, que era uma entrada muito assim, sem cerca, sem nada do tipo, e vocês percebem nessa figura 5, o barro já é todo de construção, todo já cornubado e tudo mais. Aqui vocês percebem que a SEASA em dia de feira, e eu trago a temática que no caso são os galpões. Vocês percebem que a SEASA ela só é constituída por 2 blocos. E nesses 2 blocos ela tem que se vender ali, tem que se trabalhar naquele mínimo espaço. A gente entende que os galpões são meio que uma crítica ao espaço não construído da SEASA, ou seja, o espaço que deixou de crescer. Ou seja, a SEASA de Tianguá ela não cresce mais do que o que já é posto por conta de vários empecilhos públicos e privados que impedem o crescimento da SEASA. Ou seja, a SEASA de hoje em dia poderia ser um equipamento maior, melhor e trazer um rendimento maior para a cidade, embora já traga, é claro, sem deixar de destacar isso, que Tianguá se desenvolveu através da SEASA, por causa da SEASA, Tianguá é o que é hoje e é um polo na região da micro-região da Ibiapaba. Essas aqui são minhas referências, eu espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo pelo meu e-mail e eu agradeço. E bom evento para todos.